Tá, e quando que eu devo começar a estabelecer essas questões jurídicas? Desde quando que eu tenho que pensar nesses documentos? Desde quando? Qual é o melhor momento? Pegou a carteirinha? O, o momento depois disso, assim. Uhum. É óbvio que a gente aqui, tô falando isso, mas óbvio, né, que um advogado especializado, um contador especializado financeiramente é algo que faz diferença, principalmente alguém que está começando a carreira. Então, acho importante seguir os profissionais, ver ali é, tudo que tu pode entender no teu conhecimento, porque algo que eu sempre faço, que eu acho importante, é a gente ensinar as pessoas. O conhecimento, ele não deve ficar restrito a nós. Uhum. Então, eu acho importante educar com relação ao direito. Todo mundo deve entender o direito. Então, sim, eu acho que desde o primeiro momento em que a gente abre um consultório é o momento ideal. Mas nada impede, óbvio, né? A gente vai trabalhar, enfim, ao longo dos anos, então qualquer momento é o momento adequado para se começar a ter uma atuação profissional segura. Uhum. É aquela velha história. Qual era o melhor momento de plantar uma árvore? 20 anos atrás. Qual é o segundo melhor momento? Hoje. Exatamente. Uhum. Então, assim, mas isso não aconteceu comigo. Essa deve ser clássica, né? Ah, sempre. Mas não aconteceu comigo. Pois é, mas vai esperar Que acontecer, bom! que é bom. Temos ali uma porcentagem ali de pessoas que não sofreram. Mas é algo muito importante e que eu sempre digo. Há um sigilo muito grande quando a gente está falando de demandas profissionais relacionadas a médicos e psicólogos. Há um sigilo nos conselhos dos processos. Há um determinado sigilo de demandas no judicial. Profissionais médicos e psicólogos não querem falar para outros profissionais na sua área que estão sofrendo demandas. Então, isso acaba sendo algo muito velado, sabe? Algo que fica em silêncio Até, e ninguém sabe. até porque, de novo, vamos. Daí eu acho que entra até uma questão assim: como é que funciona em geral para tu ter uma agenda de atendimento? Em geral, fica embasada em encaminhamentos. A gente sabe que a rede social e tudo mais capta cliente? Capta. Às vezes muito. Mas a gente sabe que se a gente tivesse que fazer um gráfico de pizza, talvez a maior parte de profissionais vive de encaminhamentos. Assim, Então, como que eu vou estar falando para Deus e todo mundo que eu sofri um processo do meu conselho? Ou que eu estou sendo investigado pelo meu conselho? E tu pode ter feito tudo certo e pode não ter nada de errado contigo. Mas exato. ainda assim é uma informação sensível que, em geral, as pessoas guardam para si. É aquela velha história. O que eu falo pra minha psicóloga, o que eu falo pro meu médico, eu não falo pra todo mundo. Exato. O que eu falo pra minha advogada, eu Sim. não falo pra todo mundo. E, e tá tudo certo. Talvez essa seja a questão de também entender. Uhum. Até porque assim, tá, tu pode ser o alecrim dourado que nunca vai dar nada errado contigo. Sim, mas já diria os nossos pais. Antes, deixar bem seguro do que remediar. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, né? A gente não. A gente tem que entender que existem questões que são importantes de lidar dentro de uma profissão, para lidar dentro de um negócio, e que elas fazem parte de uma necessidade de um funcionamento. Se a gente decide não fazer essas questões, ok, nós estamos nos colocando em risco. Se efetivamente a gente vai sofrer alguma coisa, é outra coisa. Né? Se a gente vai literalmente atravessar a rua e vai ser atropelado, é a analogia, mas vai ser uma coisa. Então, assim, a nossa, a nossa, a questão primordial é entender se a gente quer estar sujeito ou não a riscos, né? É que é aquela coisa, a vida, o risco é inerente à vida. Querendo É. ou não, a gente vai estar se expondo a risco Uhum, de uma forma ou de outra. Até porque eu acho que tu vai concordar comigo, e acho que é até legal tu explorar, uhum, que tu pode ter tudo muito bem feito. Mas isso também não impede de tu receber um processo, de tu receber com uma certeza. investigação de conselho. Mas a grande questão talvez seja de entender que, ok, eu posso diminuir o risco de exposição que eu tenho
a um processo se eu tenho tudo bem organizado com meus pacientes, com meus clientes. Uhum. Algo que eu sempre falo para os meus clientes é que, assim, documentação jurídica, toda uma análise jurídica do seu consultório, todo um resguardo jurídico, ele não vai fazer com que pessoas deixem de ingressar no judiciário, pessoas deixem de apresentar denúncias nos conselhos. Isso é um direito garantido na Constituição. É óbvio que uma documentação bem estabelecida tende a frear pessoas de má fé. Isso é óbvio. Mas ela não vai impedir, né, que a gente acabe sofrendo um processo, sofrendo uma demanda no conselho. O que ele vai fazer é nos proteger de danos, né, de valores a serem pagos. E algo muito importante que eu sempre digo e que eu levo para minha vida. Eu não fazer isso, caso essa coisa aconteça, digamos, caso um processo aqui aconteça, uma demanda processual aconteça, eu estou preparado para suportar os danos que isso vai gerar na minha profissão? Estresse, né, que isso vai gerar. Estresse, danos patrimoniais, né, questão financeira também, um impacto financeiro, eu estou preparado para lidar com isso? Porque se tiver, ótimo. Mas eu tenho certeza absoluta que ninguém quer lidar com isso. É aquela velha história. Tu consegue lidar com uma gripe? Em geral, sim. Pode ser um gripão, pode te derrubar, pode ser um saco. Mas se tu tivesse que escolher entre ter uma gripe e não ter uma gripe, acho que ninguém quer ter gripe, né, gente? Não, e assim, sinceramente, né, que falando até de uma gripe, algo assim que em tese pode ser inofensiva, mas a gente pode ter uma doença muito mais grave, a gente pode ter digamos assim, fazendo uma analogia, né, Por ter exemplo, um câncer. Covid, por exemplo, que a gente tá falando. Fazendo uma analogia. Tem determinados processos que a gente acaba pegando no escritório que acabam gerando um dano ao consultório, à clínica gigantesco. E que se estende por muito Que tempo. se estende por muito tempo. E assim, é um sofrimento, porque a cada intimação do judiciário é um sofrimento pro cliente, entende? Poxa, olha essa decisão, sabe? E às vezes é isso, às vezes pro melhor que é o nosso trabalho, quando o dano já tá feito, é difícil contornar. Até porque tu fala, né? Então, pra gente pensar quando estabelecer, acho que o mais cedo possível é o melhor. O mais cedo possível. Entendendo que isso não vai erradicar a chance de processos, entendendo que isso não vai erradicar a chance até de condenações. Porque, de novo, por mais que tu tenha uma documentação jurídica, profissionais podem ter má prática. Claro. Práticas que realmente vão ter um efeito iatrogênico, ou seja, um efeito negativo nos seus pacientes. Exato. E daí, daí houve realmente uma falha ali importante e tudo bem. A gente entender isso porque essa questão jurídica ela vai para os dois lados, como tu falou. É um direito e é importante que a gente entenda isso até mesmo para produzir melhores práticas. Eu acho que tudo isso que a gente fala também se resume um pouquinho nisso. Com certeza. Eu acho assim, algo muito importante, e eu pensei logo que tu falou isso, e acho que a gente pode fazer uma analogia com o erro médico, né? Nem toda complicação em um procedimento necessariamente tem a ver com erro médico. Claro. Aqui, quando a gente fala num procedimento, a gente tem várias consequências que podem decorrer do procedimento, que são fatores inerentes ao organismo do paciente, são fatores inerentes ao procedimento que está sendo submetidos, que não necessariamente tem a ver com uma conduta negligente, imprudente ou uma imperícia do médico. Então, assim, a gente vai ter circunstâncias que vão ocorrer na nossa profissão, e provavelmente nessas condutas de complicações, né, que acabam vindo de procedimentos, tendem a gerar processos, tendem a gerar insatisfação, principalmente naquelas especialidades em que tudo precisa dar certo, né? No caso da obstetrícia, em especialidades que
tendem a trabalhar com crianças. Uhum. Então, aqui a gente tem uma análise, e eu acho que serve também essa questão, né? Quanto mais sensível, mais a nossa necessidade de proteção. Quando a gente trabalha com crianças, maior é a nossa necessidade de resguardo. Quando a gente trabalha com questões que demandam complicações e riscos maiores, maior é a nossa A gente necessidade. está falando de vulnerabilidade, né? Então, quando a gente está Vulnerabilidade. falando de vulnerabilidade, a gente está falando necessariamente de um cuidado, e cuidado especial, um cuidado Exato. dedicado, um cuidado que vai realmente demandar que o profissional olhe para si Uhum, e, além de olhar para si, que possa olhar para o que está acontecendo de uma maneira mais exato. completa, né? Uhum. E tratar sobre essas questões de maneira nenhuma é um desserviço à relação, é um prejuízo à relação. Cabe a gente, enquanto profissional, a gente saber nas nossas responsabilidades. E também, assim, algo que eu sempre digo, a documentação ela é para nossa proteção. Se a gente tem um paciente que ele chega no consultório e ele não quer assinar, por quê? Não, É um alerta. e daí, assim, né? Quando que a gente dá o contrato para o paciente? Uhum. Eu acho que é importante o contrato, ele sempre vai servir para estabelecer as condições e termos do atendimento. E se o paciente ele vai concordar com esses termos e condições lá no primeiro momento, antes de começar o tratamento. Então, assim, óbvio que a gente, quando vai implementar a documentação e a gente já tem um consultório cheio de pacientes, a gente vai fazer a introdução desse contrato, a gente vai tratar. E o paciente vai decidir: vou querer esses termos, vou querer essas condições de atendimento? Ok, quero, assina, estabelecida a relação a partir daquele momento. Mas é óbvio, né? É sempre importante que o contrato, esses termos sejam trabalhados desde lá do início. E eu falo isso até como por experiência própria, assim, é, no meu outro processo de psicoterapia, eu não fazia a menor ideia de como funcionava, Uhum. eu me surpreendi por questões de valores, então eu acho que, assim, quando a gente tem um conhecimento prévio dos nossos termos, quando a gente estabelece uma relação com o terapeuta, quando a gente estabelece e a gente entende o funcionamento, como é que aquilo ali, a gente já tem um ponto de segurança. Uhum. Poxa, eu já sei que isso aqui vai funcionar desse jeito, então bora agora a partir disso aqui estabelecer as outras questões da relação. Uhum. Então, sim, desde o primeiro momento, no momento que o paciente chega ao consultório, esse é o melhor momento.